Você também pode participar aqui da nossa conversa. Lembre-se que você pode publicar na sua rede social, no Twitter, por exemplo, a sua pergunta, seu comentário e marcar o nome do nosso quadro, #correspondente-médico. Doutor Fernando Gomes, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Uma ótima sexta-feira. Que seja, ótima sexta-feira. Mas tem, assim, uma parcela da população que torce para o Flamengo que não está tendo lá uma sexta-feira tão boa assim, viu, doutor? E a gente começa falando sobre isso, sobre frustração. O Flamengo, que é o atual campeão do Campeonato Carioca, do Brasileirão de 2019 e da Libertadores do ano passado, sofreu uma goleada, viu? 5-0 do Independiente del Valle, no Equador. Foi a maior derrota de um time brasileiro para um estrangeiro na história do torneio. Então, por que a gente trouxe essa conversa aqui para o nosso papo com o doutor Fernando Gomes? Até para a gente trazer exemplos da nossa vida real fora do campo, em que a gente passa por momentos de frustração, de derrota, em que a gente tem uma expectativa altíssima e de repente tem de lidar com uma realidade que é diferente. Doutor, como superar esse sentimento, esse amargor da derrota sem abalar tanto a autoestima? Olha só, o pessoal que torce para o Flamengo está sentindo muito bem isso hoje, né? Infelizmente, foi um resultado realmente, né, deplorável. Mesmo que você não goste de futebol, você vai lembrar daquele resultado terrível que a gente teve na Copa do Mundo do 7-1 contra a Alemanha. Não tem jeito, você faz uma ligação no cérebro e lembra daquela sensação que acaba sendo a percepção de um luto, né? Porque a estima fica lá embaixo e quando você tem uma expectativa que é muito diferente da realidade, quer dizer, tudo bem empatar, perder, uma goleada de 5-0 é complicado. Então você traz uma fraqueza, na verdade, uma sensação de que talvez você não venha conseguir fazer isso num próximo jogo e você coloca, na verdade, num patamar muito maior o próximo resultado como forma de você equilibrar pelo menos essa sensação negativa. Na vida real, independente da gente estar falando aqui de esporte, de alguma coisa mais voltada ao entretenimento, muitas vezes acontece a mesma coisa. Você só consegue diminuir um pouco essa frustração quando você passa por todas as etapas que estão relacionadas com a sensação do luto e da necessidade de superação, passa por essa fase da barganha do tipo, perdi de 5-0, então se ganhar na próxima partida de 6-0 ou de 6 e alguma coisa, aí tudo bem. Aí eu consigo equilibrar essas minhas emoções. Mas nem sempre é possível fazer essa próxima virada na mesma moeda, né? A gente está observando aqui e trazendo para vocês o exemplo de atletas, e não só do futebol, mas quantas outras modalidades esportivas, não sei, Fórmula 1, por exemplo, em que você põe a expectativa numa prova e na primeira volta o carro quebra. Ou, às vezes, uma pessoa se preparando para um concurso público, tá? Há anos estudando e chega na hora da prova e tira uma nota muito mais abaixo daquilo que esperava. Isso acaba mexendo com a segurança do ser humano. Então, de que maneira cuidar, entender e compreender e na próxima estar mais forte e de repente mais bem preparado? Eu acho que assim, a gente precisa dar valor ao que de fato importa. Então, um resultado negativo, tanto aqui como a gente está usando o exemplo do futebol, como na vida, isso vai significar como uma marca. E quando você dá um significado de superação, do tipo, não vou mais passar por isso, porque vou me preparar, ou se acontecer, vou lidar de uma forma diferente. Você então progride, isso faz parte da sua própria evolução histórica e do seu crescimento. Se você não consegue ver isso dessa forma ou trabalhar dessa maneira, você vai sofrer até que você faça essa roda virar. Eu estou dizendo aqui da resiliência, que é a capacidade de voltar e falar assim, não, peraí, estamos falando de um resultado ruim, tudo bem, de um resultado histórico, mas Flamengo é o Flamengo. Convenhamos. Tem uma história fortíssima, né? E momentos como esses acontecem. Doutor, tem pessoas que passam por momentos de frustração, de uma humilhação, se é que a gente pode dizer assim, a pessoa se sente às vezes humilhada, mas nem todo mundo admite a dor, admite a possibilidade de dizer para o outro, sim, eu errei, não fui tão bem, vamos melhorar numa próxima. E tem gente que fica assim, levanta essa cabeça, deixa isso para lá, você não precisa sofrer, e a pessoa pula essa etapa do sofrimento. Isso pode, de alguma maneira, trazer algo prejudicial para a cabeça do ser humano, quando ele não sente, não admite que aquilo não foi bom e meio que passa uma borracha imaginária naquilo? Bom, quando você nega uma realidade ruim
no qual você tem alguma possibilidade de ter sido responsabilizado por tal, você está, na verdade, atrasando um processo de aprendizado que você vai ter que passar em algum momento. Então, se você não lidou com isso agora, talvez você vá precisar ter um resultado ruim ou um problema ainda maior para despertar sua consciência em relação a isso. É meio monótono, mas é isso que acaba acontecendo no nosso campo psíquico. E muitas vezes as pessoas sofrem e vão resolver isso aí, sabe aonde? No divã. No divã, procurando um psicanalista. Tem gente que procura o grupo de amigos para desabafar, para colocar a conversa em dia, se sentir mais leve. Tem algumas mensagens chegando aqui, eu trago a mensagem do Anderson. E é até interessante para a gente expandir um pouco mais essa relação entre expectativa e frustração. Ele fala o seguinte, que as cobranças do ciclo de vida, que essas cobranças são muito parecidas para todas as pessoas. Por exemplo, para ele, antes dos 30, ele tinha a meta de concluir a faculdade e estar casado. E que não foi isso que aconteceu para ele. Então, ele acaba ficando frustrado por não alcançar um padrão. Então, na nossa sociedade, existem os padrões impostos e que os outros também cobram, né? Nossa, já passou dos 30, não tem um filho? Nossa, já passou dos 30, não fez tal coisa? É impressionante como as cobranças são fortes. Não, é impressionante. A única forma de você lidar com isso é você trazer e se conhecer muito bem para o seu campo individual. Quais são as suas metas para você, para a sua vida, que te fazem felizes, que trazem para você significado? Porque se você for nessa onda de seguir o que está simplesmente na moda, e moda aqui a gente não está falando de roupa, a gente está falando de objetivos comuns que todo mundo aceita que seriam razoáveis e seriam atingidos. Você pode sofrer muito e mesmo que consiga, talvez você chegue lá e não tenha o sucesso e não se sinta tão bem assim. Participe da nossa conversa, #correspondente médico. Mande o seu comentário, a sua dúvida, um questionamento que eu compartilho aqui com o doutor. Agora eu chamo o nosso próximo tema. A insegurança alimentar atinge 84 milhões e meio de brasileiros. É o que aponta dados do IBGE em uma pesquisa feita entre 2017 e 2018. Isso significa que essas pessoas disseram que chegam a passar fome. Essa é a informação. Então, doutor, preocupação, medo, desespero, o que sente e o que pensa uma pessoa que passa fome e que chega a essa situação tão terrível? Elisa, para o nosso corpo físico funcionar, depois da respiração, é a alimentação e a ingesta de água que são necessários para você ter o básico. É o nosso combustível. É o nosso combustível. Então, para o corpo desenvolver, para as células funcionarem melhor, para você aumentar a sua expectativa de vida e principalmente para você funcionar como pessoa. Se você tira esse elemento básico e fundamental, você gera sofrimento e você compromete toda uma geração, possivelmente, lá para frente. Então, se a gente esquecer que a gente está falando de indivíduo e pensar ou fazer uma comparação como se fosse uma plantação, você imagina, você tem um solo potencialmente muito bom para fazer uma plantação, só que você não irriga, você não aduba de forma adequada e depois de um certo tempo, na época da colheita, você vai ver e as plantas não estão tão bonitas assim, os frutos não são tão viçosos. Qual o motivo? Não foram alimentadas da forma adequada. A gente pode imaginar isso do ponto de vista populacional. Então, pensando no coletivo do nosso país, é um número que tem que ser combatido. Uma coisa é a gente se alimentar bem ou não, e outro estágio muito mais dramático, evidentemente, é o de passar fome. Então, eu lhe pergunto, doutor, existe alguma lesão cerebral, assim, digamos, algum problema que pode ocorrer com o ser humano que fica muitos dias sem comer, sem se alimentar, sem tomar uma água? A gente pode pensar, para responder isso, em duas frentes. A primeira é a falta que você tem de alimento e de água, por exemplo, para uma pessoa que está se alimentando bem previamente. Ela vai sofrer, mas se ela for alimentada rapidamente, ela restabelece o corpo físico e funciona tudo bem. Uma pessoa que cronicamente, no decorrer do tempo, ela tem essa privação de alimento adequado, e aqui eu falo de nutrientes, muito mais do que simplesmente proteína, carboidrato, sal mineral, eu falo de vitamina também, ela pode entrar dentro de quadros que seriam totalmente evitáveis relacionados com a falta de vitamina. Falta de vitamina pode alterar o funcionamento do cérebro, do coração, do rim e de muitos outros órgãos do corpo. Então é algo extremamente preocupante, porque além da pessoa estar sofrendo, disso que eu falei que lá na frente vai ter uma geração complicada, que não vai atingir todo o seu esplendor, a gente tem a questão de doenças que são passíveis, totalmente passíveis de serem evitadas. Pois é, quando esse ser humano é uma criança, por exemplo, a gente tem vivido esse momento de distanciamento das escolas e é a realidade de muitas crianças no Brasil, que a única refeição que elas fazem em um dia
é dentro da escola. E nós temos centenas de milhares de crianças distantes. Não estou colocando aqui o juízo de valor, se a escola tinha de reabrir ou não, momento da pandemia, nada. Só fazendo uma reflexão em cima disso. Quando é uma criança, um ser humano pequeno, que não se alimenta bem, existe alguma condição de ele crescer com alguma deficiência por não ter tido uma infância bem alimentada? Isso impacta na manifestação da sua inteligência lá na frente. Então, a pessoa pode ter o seu corpo desenvolvido de uma forma do limite inferior da parte genética, que eu quero dizer, podia ser maior, a pessoa é menor. Os neurônios poderiam ser mais eficientes, acabam sendo não tão eficientes assim. Aí você vai fazer uma avaliação de QI e você observa que, tudo bem, a pessoa pode estar na normalidade, mas ela não está no máximo do que ela poderia. Então a gente pega um indivíduo que está em desenvolvimento, tanto físico como mental, e a gente sabe que o cérebro humano fica pronto por volta dos 20, 21 anos de idade, a gente tem um cenário limitando. Então você tem uma potencialidade muito grande oferecida pela genética e pela riqueza de vivências que você poderia estar oferecendo e você não dá para essa pessoa. Então você fica com isso limitado. Você sabe que o mês passado, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que facilita a doação de alimentos, aquilo que muitas vezes podia ser considerado desperdício. E isso é muito bom, porque você imagina, frente a esse número, são tentativas e processos para que isso venha a ser resolvido de uma forma mais eficiente, com menos preconceito e com mais eficiência. Pois é, porque é uma situação dramática, né? É difícil imaginar uma criança passando fome, torcemos que isso diminua cada vez mais. Essa pesquisa que a gente trouxe aqui para a nossa conversa, ela foi feita entre 2017 e 2018, quando a gente nem imaginava que poderia viver uma pandemia, que é esse momento, né, com uma situação agravada da economia. Então, doutor, é possível ter nutrição comendo muito pouco, porque as famílias com menos dinheiro compram menos comida. Aí é uma panelada de arroz, que agora está caríssimo, e coloca ali alguma coisa que tiver também. Como é que faz para se nutrir? Praticamente não tendo nada no armário. Bom, a gente precisa lembrar que não é volume, não é quantidade simplesmente que vai representar uma boa alimentação. Alguma alternativa para isso seria a volta ao campo, né? A volta a buscar elementos que sejam não tão caros, mas que sejam extremamente nutritivos. Então, produtos que venham da natureza, que sejam enriquecidos com vitaminas, sais minerais, elementos, oligoelementos, que façam você, de alguma forma, trazer saúde para dentro do corpo. Porque se a gente não inovar e não mexer de uma forma diferente na forma na qual o indivíduo pode ser alimentado, a gente pode ter um problema muito grave lá na frente. Participe aqui da nossa conversa, hein? Já estou aqui colando o olhar nos comentários que estão chegando. Marcelo Fernandes, Wagner, Lucas, Jorge Matos, Antônio. Muita gente deixando o comentário. Participe também. Pode compartilhar sua dúvida. O que está aí na sua cabeça, pode mandar que eu compartilho aqui com o Dr. Fernando Gomes. Ainda falando a respeito de alimentação, para tornar os produtos mais saudáveis, veja só, grandes empresas como Burger King e McDonald's vão eliminar alguns ingredientes de origem artificial na receita dos principais produtos. As duas empresas disseram que a novidade chega depois de vários anos de pesquisas e que sim, fica mais caro para produzir, só que o valor, de acordo com as empresas, não vai ser repassado para o consumidor. Tomara, né? Para quem gosta aí desse tipo de refeição. Doutor, muita gente ama fast food. Então, qual que é a importância dessa decisão? O nosso lanche fica mais saudável quando a gente coloca alimentos mais naturais e menos artificiais? Quando a gente faz uma receita com menos conservantes, com menos elementos químicos para tentar deixar o alimento por mais tempo na prateleira, que ele possa durar mais sem estragar, o que acontece é que você está alterando a sua composição. Quando você retira isso, você favorece uma alimentação mais saudável. A gente tem que sempre pensar em termos de população. Não é que um sanduíche iria resolver o problema, mas do ponto de vista populacional, menos pessoas estarão recebendo elementos químicos que seriam totalmente desnecessários se a gente comesse uma alimentação mais saudável. Então, isso traz um impacto muito positivo e tira um pouco o peso dessa questão do fast food, que a gente sabe que em dietas que já foram investigadas acabam impactando na nossa longevidade e no nosso funcionamento da mente. E é muito interessante falar dos conservantes. Por exemplo, se a gente imaginar um tomate, quanto tempo na prateleira o tomate demora para estragar? Aí pensa num sachê de ketchup, quantos anos dura um sachê? Então, você imagina a quantidade
quantidade de conservantes ali dentro e colocar tudo isso para dentro, aí a gente volta lá no tal do combustível, para alimentar o nosso corpo. E quando a gente fala das crianças, doutor, qual que é a importância da gente assegurar uma alimentação saudável na infância? Quais são os resultados? Porque tem criança que fica olhando ali o lanche, aquela foto sedutora, tudo gostoso, e se dependesse da criança, comeria todo dia. Você, na verdade, tem uma possibilidade muito grande de ensinar a pessoa, a criança, o indivíduo em formação, a como lidar com a oferta que o mundo faz para você. Desde informação, isso a gente consegue através da própria educação, até a forma de cuidar do próprio corpo. E a alimentação é um dos pilares do estilo de vida saudável. Além de fazer atividade física, de descansar, a alimentação saudável, ela faz parte de todo esse processo. Você imagina que você tem um corpo físico que está se desenvolvendo, então você precisa de elementos para construir células, para estabelecer sistemas, para enriquecer o funcionamento do corpo. Mas também você precisa da combustível, e combustível de qualidade, para conforme a gente falou, funcionar a mente, o cérebro, o corpo da melhor forma possível. Muito bom. Nossa, eu teria mais várias perguntas aqui, mas como o nosso tempo acabou, eu vou compartilhar com você, Fernando, uma pergunta que chegou da rede social, do Wagner, pela hashtag correspondente médico, sobre frustração, que a gente estava falando ali, de se sentir humilhado, frustrado. Como que é perder o emprego, a insegurança? Por exemplo, vou dar conta de cuidar da minha família? Então, esse ser humano, mãe ou pai de família, quando perde o emprego, tem de lidar com a frustração. Então, lida com a frustração e lida ainda com o desafio de tentar resolver essa situação da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível. Então, é colocado um desafio realmente muito grande para a mente da pessoa. Mas a gente acaba acionando as nossas inteligências e acaba sendo esse viés que a gente tem para poder, de alguma forma, resolver o problema. E tomara que você que perdeu o emprego consiga o quanto antes o seu emprego de volta para sustentar a sua vida e a da sua família. Doutor Fernando Gomes, muito obrigada, viu? Mais um dia. Segunda-feira a gente se vê. É isso aí. Bom dia para você, viu, Elisa? Bom dia a todos. Bom dia, Rafael Colombo.